Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Agradeçamos a Deus e Jesus por permitirem que os nossos protetores e os protetores do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina estejam conosco, nos protegendo e amparando. E assim, contando com essas bênçãos da espiritualidade maior, damos início ao estudo da tarde de hoje, cujo tema é riqueza e pobreza. Esse tema é a análise da parábola do mal rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém as dava, e os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi levado ao inferno. Abraão foi o patriarca dos hebreus, e seio de Abraão é a espiritualidade maior, onde os justos encontram sua liberdade. E quando ele, o rico, estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. Além disso, entre nós e vós há um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os daí passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e nunca suceda venham também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles já têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Disse o rico: Não, pai Abraão, se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Está lá em Lucas capítulo 16. Essa parábola de Jesus demonstra mais uma vez a verdade que está no lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. O rico e Lázaro representam a humanidade. Jesus não diz que o rico era um mau homem, prejudicava os outros, mas que era orgulhoso, vaidoso. Mostra-o usufruindo de prazeres materiais que a fortuna lhe permitia, não se importando com os que não considerava seus iguais. Pensava somente em si, na satisfação de aproveitar o que a vida lhe dava. Era um mau rico, porque não usava seus bens provisórios em favor dos outros e da comunidade. Lázaro, pobre, doente, sem poder trabalhar, sem ninguém, mendigava para sobreviver, almejando apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. Não lamentava, não recriminava a Deus e os homens pelos seus infortúnios. Fez apenas o que podia fazer e com humildade mendigava. O rico aproveitou no mundo e sofreu no espaço. Lázaro sofreu no mundo e aproveitou no espaço. O rico foi para uma região trevosa, sentindo os sofrimentos da fome, da sede, das dores que não conhecera em vida. Sua sede, na verdade, não era do corpo. Era sede de consolação, de esperança, de perdão, pois o remorso abrasava sua consciência.
Lázaro, que nenhum pudera usufruir na sua vida e que, por certo, respeitava as leis divinas, estava em uma região de paz, de harmonia, de felicidade. E o rico, olhando para o alto, o viu juntamente com Abraão. Não se surpreendeu. Pediu alívio para seus males. Aceitou a resposta de Abraão e, numa demonstração de amor aos seus familiares, pediu que Abraão mandasse Lázaro até a casa de seu pai, a fim de comprovar-lhe a seus irmãos a continuidade da vida e a existência das penas e recompensas após a morte. Nesse pedido, fica claro que os judeus sabiam que as almas dos mortos podiam se manifestar aos homens. Na frase "eles têm Moisés e os profetas", a quem deviam ouvir e seguir, fica evidenciado que sempre cada povo recebeu espíritos missionários que vieram auxiliá-los com ensinamentos adequados ao seu grau de evolução, que lhes poderiam ser úteis durante algum tempo, sendo mais tarde ampliados ou aprofundados pela possibilidade de maior entendimento. Sempre houve revelações vindas do mais alto para auxiliar o desenvolvimento dos homens na Terra. E sempre, como hoje ainda há, houve os que a rejeitaram por falta de amadurecimento espiritual ou pelo apego aos valores materiais, ou ainda por falta de vontade do esforço e trabalho que toda transformação exige. Para esses, é a atualíssima frase: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A resposta de Abraão é sábia. O testemunho de um espírito desencarnado não seria jamais considerado, tendo em vista que os espíritos de categoria superior, como Moisés e os profetas, não foram acreditados. Esta resposta nos faz refletir que temos o Evangelho e a doutrina espírita para nos guiar e nos garantir a felicidade eterna. Entretanto, agimos como crianças espirituais, que muitas vezes desprezam as seguras orientações e se enveredam por caminhos que resultam em amargas provações. A propósito, esclarece Emmanuel, a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses especiais. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Por isso, Allan Kardec afirma que a filosofia espírita atrai muito mais os homens, tornando-os espíritas, do que os fenômenos mediúnicos. Tantos missionários vieram em nome de Jesus e de Deus em todos os lugares do mundo, e muitos continuam pensando que viver é procurar satisfazer, doa a quem doer, seus desejos egoísticos, esquecidos dos que sofrem ao seu redor, dos que pouco ou nada possuem. Cairbar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no estudo dessa parábola, diz que Lázaro representa os excluídos dos direitos humanos que sofrem as vicissitudes com paciência e resignação, sem revoltas, sem culpar outros, dando de si o que pode para melhorar a situação, porque confiam em Deus, no seu amor e na sua justiça, certos de que o futuro será melhor. Lázaro representa
os excluídos da sociedade terrena, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa. Os Lázaros da parábola simbolizam todos que, a despeito da difícil situação em que vivem, sofrem com resignação por compreenderem que os bens do mundo são passageiros. São espíritos que confiam em Deus, em sua bondade e misericórdia. Ainda que submetidos às dolorosas provações determinadas pela lei de causa e efeito, não se revoltam, mas mantêm-se pacientes, guiando-se pela esperança em dias melhores, no futuro após o ressarcimento de suas faltas. O rico representa os egoístas, que só pensam em si, os orgulhosos, que matam os sentimentos afetivos e anulam os dons do coração, os vaidosos, que vivem das aparências. São aqueles que esquecem das necessidades do espírito, são os escravos do mundo, dos seus valores e prazeres, despreocupados da vida além túmulo, porque não a esperam. Cairbar compara a situação do rico e a de Lázaro no além-túmulo com os dois lados de uma moeda ou medalha, esclarecendo sobre as dificuldades de compreender o que cada face simboliza efetivamente. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar. É o reverso da medalha. Figuremo-las numa libra esterlina. De um lado traz a figura do rei ou rainha, mas do outro seu valor real. Cada um de nós é uma medalha, e como medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio corrente. Assim também nós valemos de acordo com o câmbio espiritual, que taxa o valor das nossas almas. Aqueles que olham só a efígie não conhecem o valor do dinheiro. Assim também, os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem, porque o exterior do homem é a efígie da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na moeda é o reverso. O que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. O rico trazia no verso o característico do rei, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravada no reverso, e esse valor não permitiu ao rico senão uma entrada no submundo, inferno consciencial. A situação de Lázaro no plano espiritual é de alguém vitorioso, que ao vencer a prova da pobreza, desenvolveu também a paciência, a humildade e a fé. Esta é a razão de sua felicidade compartilhada na espiritualidade. O rico, por sua vez, falhou na prova, uma vez que a riqueza lhe fez desaparecer os sentimentos de amor ao próximo, lhe desenvolveu o egoísmo, lhe acirrou o orgulho. E aqui merece também o comentário do significado da palavra abismo, que existe nesses versículos. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Abismo indica a distância evolutiva que há entre um e outro espírito. Nesta situação, Lázaro não pôde retroceder à posição anteriormente ocupada, porque pelas provações sabiamente suportadas, ascendeu na escala espiritual. Por outro lado, o rico não possuía ainda qualidades que o colocassem em um nível mais adiantado. O sofrimento e o remorso vivenciados pelo rico e as benesses desfrutadas por Lázaro no plano espiritual são representativas da palavra abismo. Para o espírito culpado ou falido se reabilitar, não basta o arrependimento, que é o primeiro passo a dar. É necessária a reparação. Portanto, o rico não podia ser atendido em seu pedido. Cumpria-lhe voltar à terra e reparar o mal.
O rico, apesar de sucumbir, tirou sérios proveitos da própria queda. Acordou para a realidade, arrependeu-se, humilhou-se e mostrou interesse pela sorte dos irmãos. Numa palavra, as cordas de sentimentos despertaram. Ele viu Lázaro, porque fora sobre ele que incidira a dureza do seu coração. O algoz deve ver e reconhecer sua vítima. Pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a prova da pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Está lá no Evangelho, capítulo 16. A utilidade e o benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza, não um obstáculo à melhoria de quem a possui. É um instrumento de progresso espiritual como tantos outros disponibilizados por Deus. Ricos e pobres são espíritos em provação. A indigência é uma prova dura, a riqueza é uma prova perigosa. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Infelizmente, a parábola do mal rico tem muito contexto com a atualidade, pois muitos são os que aumentam suas riquezas, porém poucos os que a dividem com aqueles que nada têm. Inserido nessa história há, entretanto, uma questão fundamental. O homem rico, que muito tinha na terra, nada levou de moral à espiritualidade. Lázaro, por sua vez, aprendeu com as provas de sua aflição. Os efeitos de nosso proceder durante a existência atual vão refletir-se na outra vida. A consciência é a faculdade que o espírito possui de refletir sobre si mesmo à luz da divina justiça. Cada um traz consigo seu juiz. Por isso, o rico se viu envolvido nas chamas devoradoras do remorso, enquanto Lázaro desfrutava o repouso do justo. Esta parábola analisa ainda algumas questões fundamentais relativas à riqueza, utilidade, emprego e provas, desigualdades socioeconômicas, apego aos bens materiais. Proclama também a importância da prática da caridade e revela as consequências do egoísmo, do orgulho e da humildade, assim como do despreendimento das coisas materiais. A utilidade e benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza, não um obstáculo à melhoria de quem a possui. É um instrumento de progresso espiritual como tantos outros disponibilizados por Deus. O emprego correto da riqueza impulsiona o progresso através dos trabalhos desenvolvidos pelos homens. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. O rico e Lázaro personificam os extremos de duas classes socioeconômicas existentes na humanidade. Uma possuidora de recursos e facilidades concedidas pela riqueza, bens, vestimentas, alimentação e confortos. A outra, pobre e portadora de dificuldades decorrentes da privação ou escassez de bens, a extrema pobreza ou miséria, enfermidades, fome, ausência de cuidados básicos de saúde. Outro ponto relevante da parábola diz respeito ao que é necessário e ao que é supérfluo na vida, respectivamente. É preciso refletir sobre as implicações morais dos desperdícios
considerando o estado de fome e miséria existente no mundo. As maiores riquezas que a vida pode nos proporcionar são os desenvolvimentos, os ensinamentos, a nossa inteligência e principalmente nosso adiantamento moral. As dificuldades nos servem de instrumento para que possamos aprender os ensinamentos de Jesus. O homem possui apenas o que traz e leva consigo o que ninguém pode lhe arrebatar, o que será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. A parábola mostra o homem queimando nas chamas, porém, essa alegoria revela o adiantamento moral de cada um em relação à sua postura na última encarnação. São as aflições que contribuíram para os aprendizados, porém as encarnações nos servem de escola, e diante da bondade e misericórdia de Deus, recebemos a oportunidade de reencarnarmos quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos aprendido o valor da caridade. O destino do homem é viver na presença de Deus. É só nele que experimentaremos a plenitude da paz e da felicidade que tanto buscamos. Não podemos esquecer que o arrependimento também pode acontecer enquanto ainda estamos encarnados, pois muitas vezes, ao passar por uma grande dor, passamos a olhar os acontecimentos com outros olhos, isto é, com os olhos do Espírito, e nos arrependemos, reconhecemos nossas faltas, pedimos perdão. A dor não é uma necessidade, porém uma consequência do uso equivocado do livre-arbítrio. A humanidade sofre porque erra, e errando, aprende para não sofrer. Conhecemos a lei do retorno. Logo, os que sofrem já fizeram outros sofrerem, e só a caridade, a humildade e o amor ao próximo nos transformarão. A lei de amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que é possível ser feito. Está lá no Evangelho, capítulo 11. E nós? Como estamos lidando com nosso egoísmo, com nosso orgulho, com nossa vaidade? Estamos pelo menos tentando diminuí-las ou estamos alimentando-as? Como estamos lidando com nossa humildade, nossa fé, com a nossa caridade? Aumentando-as, fortificando-as? Ou elas estão simplesmente estacionadas? Precisamos pensar muito bem como estamos lidando com o nosso progresso espiritual. Ainda está em tempo de nos modificarmos. Chegamos ao término do nosso estudo, que foi uma grande reflexão. E assim pedimos a Deus e a Jesus que nos despeçam com muita paz. E que assim seja.